gente, foi a segunda tentativa, porque eu fiquei falando aqui igual uma matraca. Já tava quase terminando o meu relato de diário de gravidez e eu percebi que a câmera parou de gravar lá no início. Então vamos tentar explicar aqui de novo tudo o que aconteceu. Então, bora lá pro meu diário de gravidez do segundo trimestre. Bom, gente, eu vou explicar mais ou menos o que aconteceu, o que eu senti, como foram todas essas semanas, né, da 13ª semana até a 27ª, mais ou menos, que é o segundo trimestre de gestação. E foi momentos muito bacanas, muito mágicos, que aconteceu muita coisa legal, muita coisa ruim também, mas eu vou contar mais ou menos o que houve. Mais ou menos da 13ª até a 17ª semana, muita coisa não mudou, porque eu continuei da mesma maneira que eu tava no primeiro trimestre lá no finalzinho. Eu já não tinha mais enjoo, não tinha mais sintoma, nem nada assim. Então foi basicamente muito tranquilo. Não tinha muita barriga ainda, praticamente nada. Então eu fazia tudo normalmente, não tinha nada. Então esse curto espacinho de tempo foi de boa, não tem muito o que se falar. Quando se iniciou a 17ª semana, comecei a entrar muito naquela neura de quando o bebê vai mexer. A gente escuta muita gente falando, muitos relatos. Ah, fulano de tal mexeu com tantas semanas. Ciclano mexeu com tantas semanas. Ah, está demorando muito. Você fica com isso na cabeça, né? Só que a gente tem que levar em consideração que cada corpo é um corpo, cada pessoa é uma pessoa, cada bebê é um bebê. E não necessariamente o seu vai ser mais ou menos no mesmo jeito que de outra pessoa foi. Só que você tá com os hormônios lá em cima, sua cabeça tá tic-tac, não tá funcionando direito. Você realmente entra nessa questão e fica preocupada se vai mexer, não vai mexer, como é a sensação de mexer, né? Porque a gente não sabe. Como é a primeira gravidez, a gente realmente não sabe o que esperar. E exatamente por ser a primeira gravidez é que é mais difícil de você sentir esses primeiros movimentos, né? Demora-se mais, é natural que demora-se mais para poder sentir os primeiros movimentos. Então, quando foi mais ou menos na 17ª semana, eu entrei um pouquinho nessa neura de não saber quando vai mexer, etc. Só que isso durou até pouco, porque quando chegou mais ou menos na 18ª semana, foi quando eu comecei a sentir os primeiros movimentos. Só que ainda eram uns movimentos muito duvidosos. Era como se fossem umas bolinhas estourando assim dentro da barriga, sabe? As bolinhas batiam e tá, batiam e tá. Você ficava naquela assim, será que é, né? Será que é o bebê? Será que eu tenho que tomar um anti-gases, né? Porque parece umas bolinhas estourando e batendo na barriga, só que são tão leves, tão longe assim, a sensação é tão fraquinha que você tem dúvida. Então ficou esse período assim. E mais ou menos na 20ª semana foi quando esses movimentos começaram a ficar um pouco mais fortes e mais definidos, assim. Então já, se tinha alguma dúvida, ela se esvaiu, né? Foi-se pro ralo. Porque mais ou menos na 20ª semana esses movimentos já estavam muito mais nítidos. Não eram tão fortes, mas também não eram tão fraquinhos e você sabia quando era o bebê, quando eram os gases, né? Quando eram os gases. Então, foi na 20ª semana que eu realmente botei na cabeça e falei, realmente, ela tá mexendo, eu tô sentindo, e etc. E foi exatamente quando eu comecei a ter certeza de quando era ela que tava mexendo, que também outras pessoas de fora já conseguiam sentir, colocando a mão, já conseguiam sentir por fora os movimentos. Realmente eram ainda fracos para os que viriam depois. Já era possível eu ter certeza de que era ela mesma mexendo e as pessoas de fora já conseguiam sentir que ela estava mexendo. Então assim, eram movimentos rápidos, não eram prolongados, eram alguns momentos do dia, não é o dia inteiro. Então foi mais ou menos assim que eu senti, de fato, que eu senti
certeza de que eram os primeiros movimentos dela mesmo. Então foi mais ou menos com 23 semanas que ela começou a criar uma rotina para mexer. Então ela mexia um pouquinho de manhã, parava, mexia um pouquinho na hora do almoço, parava, mexia um pouquinho no final da tarde, por volta das 4, 5 horas, parava, e depois ia voltar a mexer de novo só antes de eu dormir. Então assim, ela começou a criar essa rotina. Então todos os dias mudava às vezes um pouco, mas era basicamente sempre a mesma coisa. Então era muito bacana, porque você conseguia esperar. Ah, agora ela deve mexer mais ou menos agora. Aí passava um pouquinho, ela mexia um pouquinho e parava. Então assim, isso ia te tranquilizando ao longo do dia. Até que em determinada época, ela parou de mexer. E isso foi o primeiro susto, porque ela ficou um período muito longo, 1 dia e meio, 2, sem que eu sentisse de fato ela mexendo. E ela, como ela já tinha criado essa rotina, uma vez que essa rotina que se quebrou e não teve movimento, realmente eu fiquei muito preocupada. Então eu tentei de tudo, né? Tentei dar aquelas cutucadinhas pra ver se ela mexia, comi chocolate até, e nada resolveu. Ela mexeu a hora que ela quis, sabe? Já é desse jeito. Mas é aquela coisa, gente, é a primeira gravidez, a gente não sabe o que esperar. E uma situação dessa é que você já tá acostumado, todo dia o bebê mexer, determinada hora, todo dia, a mesma coisa. Num determinado momento que essa coisa, essa rotina, né, se quebra, você realmente fica preocupado. Só que ela voltou a mexer normalmente, né? Foi assim, só dando um susto mesmo. Nada aconteceu, graças a Deus. Então tá tudo certo. Mas foi mais ou menos nessa mesma época. E eu imagino que todas as mamães de primeira viagem devem passar por isso. Mais ou menos com 24, 25 semanas, ao invés dela só dar aquelas bolinhas estourando, né, que só dá umas batidinhas, ela começou a empurrar a pele pra fora. Então isso foi muito legal, porque você sentia aquele pedacinho de bebê passando na barriga. Então começou a mudar um pouco os movimentos, começou a se alastrar muito mais tempo, ela mexendo. Então foi mais ou menos nessa época que foi quando eu notei os primeiros solucinhos dela. Então foi assim, foi um final de tarde, mais ou menos umas 4h30, 5 horas, ela começou a dar uns pulinhos, né? Ficou tipo, pulava, parava, meio ritmo, sabe? Meio num ritmo, né? Meio num ritmo. E isso durou, sei lá, uns 5 minutos, tadinho. Mas foi suficiente pra notar que aquilo parecia um soluço, sabe? Porque era muito ritmo, ficou muito tempo nisso. E dá dó. Mas dizem que soluço no bebê dentro da barriga é extremamente saudável pra ele, né? Então você fica com aquela dó porque ficar soluçando não é legal. Não é nem um pouco legal. Mas foi a primeira vez que eu notei os solucinhos dela. Foi mais ou menos com 24 semanas. E por volta das 24 semanas também foi quando começou a se intensificar as dores. Porque as dores na lombar, elas começaram mesmo de fato mais ou menos nas 20ª semana. Só que elas se intensificaram mesmo a ponto de incomodar mais ou menos por volta da 23ª para a 24ª. Então eu comecei a sentir muita dor na lombar, no quadril, na bacia. A bacia era pior, sabe? Do lado direito principalmente. Então eu sentia muita dor na bacia, principalmente do lado direito. E isso incomodava muito. E isso era por conta do crescimento da barriga, do peso, porque foi mais ou menos nessa época que a barriga realmente começou a apontar, que começou a aparecer. E ficou por um período doendo só lombar, bacia, quadril, etc. E depois começou a doer também embaixo da barriga. Eu não sei dizer se é muscular, se foi pele, o que foi, mas embaixo da barriga doía. A diferença é que na lombar e no quadril era uma dor que acontecia muito à noite e ela se alastrava por muitas horas. E na debaixo da barriga era coisa rápida, era esporádico, não era todos os dias, enquanto a da lombar e da bacia era praticamente todos os dias.
A debaixo da barriga era um dia ou outro e incomodava bastante, sim, incomodava, que tinha que tomar um remedinho para aliviar a dor. Só que ela não era sempre e não era tão intensa, era só uma encheçãozinha de saco. Agora, a da bacia e da lombar, ela se perpetuou por muito tempo. Muito tempo, inclusive acabou-se o segundo trimestre e ela continua. É uma dor muito chata, muito localizada, assim, bem na lombar, bem no finalzinho das costas. E na bacia, nas laterais, no meu caso, o lado direito é extremamente dolorido. Principalmente dependendo do jeito que eu durmo. Porque mais ou menos nessa época foi quando eu comecei a dormir só de lado, porque a barriga já estava incomodando um pouco. Então a gente dorme na posição do lado esquerdo, né? E ficar nessa posição a noite inteira é realmente muito incômodo, dói tudo. Dói tudo. Aí, por causa dessa situação, eu cheguei até a conversar com o meu médico para saber se tinha alguma coisa, impedimento, né? Para dormir do lado direito. E ele me explicou que não. Desde que ficasse totalmente virado pro lado direito ou totalmente virado pro lado esquerdo, não dormir de barriga para cima, né? Então isso aí já foi um alívio, porque para quem passava a noite toda de um lado só, a dor na lombar era terrível. Era terrível. Então na hora que eu comecei a dormir dos dois lados, deu uma aliviada. Não acabou a dor completamente, mas deu uma aliviada, então isso foi um respiro, né? Lá pro final da 25ª semana, foi quando ela começou assim a reagir aos sons externos. Então, se o cachorro latisse, ela dava uns pulinhos. Se acontecesse algum som mais alto, ela também dava uns pulinhos. Se alguém que ela conhece ou alguém conversasse perto da barriga, ela já reagia, ela já mexia quando a pessoa conversava. Então, mais ou menos na 25ª, ela já estava reagindo muito bem aos sons externos. Então, isso era muito legal. Então, quando chegava, meu marido conversava com ela, ela já dava os seus pulinhos, né? Dava aquelas mexidinhas assim. Ainda eram mais ou menos fraquinhas, né? Mas você conseguia já ver a pele movimentando. Mesmo que rápido, bem de leve, mas você já conseguia ver mesmo. Isso era muito legal. Então, da 25ª até a 27ª, que é quando termina mais ou menos o segundo trimestre, foi basicamente isso. Então, eu resumiria o segundo trimestre como um trimestre bem tranquilo. Comparado com o meu primeiro trimestre, que foi extremamente terrível, com muito sintoma, muito enjoo, muitas coisas, o segundo trimestre foi tranquilo. A barriga não estava grande, não estava pesada, conseguia ainda fazer as coisas normalmente, por mais que evitasse alguns tipos de coisas e tal, mas conseguia fazer as coisas normalmente. Só tinha esse desconforto na lombar e bacia, igual eu falei, mas nada que um remedinho de dor não resolvesse, assim, de eu estar já liberada para dormir dos dois lados da cama. Então, foi um trimestre bem tranquilo, com muito mais benefício, muito mais felicidade, né? Muito mais coisa legal que a gente descobre, né, na primeira gravidez, do que coisas ruins. Então foi realmente bem tranquilo. No segundo trimestre eu não tive enjoo, não tive nada mais de enjoo. Desde que o primeiro trimestre acabou, o enjoo simplesmente acabou-se inteirinho. Não sobrou nada. Isso era o meu maior medo, de eu continuar enjoando, né? De eu continuar enjoando atrás da outra, parecia que não tinha fim. Então eu não tive mais enjoo, não tive aqueles desconfortos mais. Só que aí apareceram esses outros desconfortos, mas, né? Faz parte e não é também um bicho de 7 cabeças. Não tive queimação no segundo trimestre, eu não tive praticamente nada de queimação. Acho que se eu tive uma vez foi muito, isso porque eu tinha comido muito no dia, mas acho que se foi uma vez foi muito. Não tive sintoma de queimação, nem nada desses outros tipos de sintoma, foi basicamente só o que eu falei mesmo. Bom, gente, esse é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado.
que todas as mamães que me assistem possam levar isso como uma referência para não se assustarem em determinadas coisas, né, que a gente não conhece porque é tudo novo. Mas não levem como parâmetro, porque cada gravidez é uma gravidez, cada corpo é um corpo, cada bebê é um bebê, cada bebê tem sua própria personalidade. Então não leve isso totalmente como um parâmetro para sua gravidez, porque senão entra na noia que eu falei que eu entrei. E não quero que vocês entrem, né? Porque isso é muito ruim. Então não entrem nessa noia. Levem esse vídeo só para ter um parâmetro mesmo de como é mais ou menos as coisas. E não se cobrem tanto, não se cobrem demais ser um tipo de padrão de gestação. Então é isso, espero ver vocês no próximo vídeo. Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam. Quais tipos de tema vocês querem que traga, né? O que vocês querem que eu fale, né? Da maternidade, da gestação, o que for. O que vocês têm curiosidade. Então, um grande beijo e até a próxima!